física moderna, na verdade, é uma introdução a duas teorias de extraordinária relevância, que são as teorias da relatividade e a teoria da mecânica quântica. Essa construção está relacionada com o trabalho de alguns cientistas de muito renome, né? Muito conhecidos, muito populares. Talvez o mais popular deles, Albert Einstein, que é o principal responsável pela construção da teoria da relatividade e um dos principais responsáveis pela construção da mecânica quântica. A relatividade ela vai nascer de uma inconsistência que a física clássica vai demonstrar. No final dos anos 1880, os físicos acreditavam que tudo que se podia saber sobre a natureza já tinha sido descoberto. A física moderna vai provar que isso não é verdade. Em física, ainda que isso não seja constantemente transparente, todas as medidas, ou quase todas as medidas, são relativas a alguma referência. A posição, por exemplo, de uma partícula, né, certamente depende de qual é o referencial que eu estou usando para fazer essa descrição. A velocidade certamente depende também dessa escolha, ainda que implícita, do referencial. Eu sempre brinco em mecânica, né? Você está parado, está em movimento, eu no momento estou parado ou não estou? Essa pergunta, colocada desta forma, não tem resposta, né? Se eu não especificar com relação a que eu estou arguindo o movimento, não há como responder essa pergunta. De fato, eu estou parado com relação a você, com relação à superfície do planeta, mas estou me movendo com relação ao Sol a uma velocidade bastante alta. A velocidade é da ordem de 30 km por segundo. A teoria da relatividade, eu posso sintetizar, nada mais é do que o estudo das consequências da relatividade das medidas para as teorias físicas. O que é que a relatividade das medidas provoca nas teorias físicas que vão ter que dar conta dessa relatividade. Então, Einstein mostrou em 1905 que a relatividade das medidas tem consequências dramáticas, só que essas consequências só são perceptíveis em situações nas quais as velocidades em jogo são grandes. Então, aparece essa ideia, né? Uma velocidade grande ou pequena. Para um físico, essas duas palavras só têm significado se eu disser com relação a que eu estou chamando uma coisa de grande ou pequeno. Antes do eletromagnetismo de Maxwell, por exemplo, quando a gente falava de velocidade, a natureza não nos dava de presente nenhuma velocidade característica com relação à qual eu pudesse chamar as outras de pequenas ou grandes. Foi Maxwell e Hertz, né, que o sucedeu, que estabeleceram pela primeira vez o fato de que o eletromagnetismo mostra que a natureza nos dá um padrão de velocidade natural, que não é inventado pelo homem. Maxwell descobriu que as ondas eletromagnéticas, uma das quais é a luz que nos ilumina, né? As ondas eletromagnéticas se propagam com uma velocidade que ele chamou de c, que é dada por essa expressão, 1 sobre raiz de ε0 μ0, onde ε0 e μ0 são, respectivamente, a constante dielétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo. Então, quando você mistura as quatro equações de Maxwell, né, você vê que aparece uma equação de onda, uma equação de propagação de um fenômeno ondulatório. E essa propagação está associada a este valor. Portanto, esse número que é gerado por essa conta aqui também é um padrão natural, digamos assim, né? Uma questão que surge com o eletromagnetismo de Maxwell, na hora que ele descobre a propagação de ondas eletromagnéticas, é a seguinte: peraí, mas essa velocidade, como toda velocidade, deve ser medida em relação a algum referencial. Que referencial é este? Então essa é uma pergunta que Maxwell deixa para a posteridade. Você lembra qual é o valor dessa velocidade em unidades amigáveis? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Nós acabamos de falar de uma velocidade, a minha velocidade em relação ao Sol, 30 km por segundo. Vamos transformar isso para metros por segundo? Quanto dá? 3 vezes 10 a 4 metros por segundo. Veja que, comparada com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8, a minha velocidade com relação ao Sol, faça o quociente, 3 vezes 10 a 4 dividido por 3 vezes 10 a 8. 10 a menos 4. 10 a menos 4 é um número pequeno comparado com a unidade.
Então nós vamos dizer que esta velocidade, 30 km por segundo, é pequena. Eu estou caracterizando o que eu estou chamando de grande ou pequeno a partir de agora. Já que a natureza nos dá de presente um padrão natural, intrínseco, né? Então eu tenho com o que comparar a velocidade. Daqui para frente eu não vou mais me preocupar em dizer pequeno com relação a quê. Quando eu disser velocidade pequena, está embutido nessa frase com o que eu estou comparando, com o padrão da natureza. Tá certo? Muito bem, então 10 a menos 4 é um número pequeno. E o que nós vamos ver é que para velocidades pequenas, agora com essa caracterização do que é ser velocidade pequena, né? Para velocidades pequenas, os efeitos previstos pela teoria da relatividade são muito pequenos. Na maior parte das vezes são imperceptíveis ou até mesmo impossíveis de serem medidos. Então não é à toa, você diz, puxa, mas se a relatividade é assim tão importante, né? Uma coisa tão testada, a gente acredita tanto nela, como é que demorou tanto tempo para descobrir? Demorou tanto tempo para descobrir por causa deste fato. É porque ela só é de fato perceptível quando as velocidades são grandes. E velocidades grandes não são muito comuns no nosso cotidiano. Certo? Na verdade, a teoria da relatividade ela se desdobra em duas. Eu acho que você também já tem essa informação, né? A relatividade que eu vou chamar de restrita ou especial, que vai estabelecer a conexão entre medidas feitas em dois referenciais, cujo movimento relativo é uniforme, ou dito de outra maneira, vai estabelecer a conexão entre medidas feitas em referenciais inerciais, e a relatividade geral, que vai estabelecer a conexão entre medidas feitas em quaisquer dois referenciais, e, de passagem, né, meio que inesperadamente, ela vai também ser uma teoria da gravitação. Né? E esse fato é outra descoberta importante do Einstein, está relacionado com o fato de que, na verdade, não consegue se descobrir experimentalmente nenhuma diferença entre a massa inercial, lembre que é a massa inercial é aquele valor que comparece na segunda lei de Newton, né? Que diz para a gente, dado uma força, qual é a aceleração que um objeto vai adquirir. Essa é a massa inercial. E a massa gravitacional. Massa gravitacional é uma outra coisa, em princípio. É aquela grandeza que está associada à interação gravitacional. Veja que uma coisa não tem, em princípio, nada a ver com a outra. Então, essas duas grandezas definidas de forma completamente diferentes e independentes, né, foram mostradas idênticas. Não se consegue descobrir nenhuma diferença entre as duas. De fato, o que a gente tenta descobrir é se o quociente entre a massa inercial e a massa gravitacional varia. E ele é o mesmo para todos os objetos que a gente conhece. Então, Einstein, na teoria da relatividade geral, vai dizer: Deus não joga dados com a natureza pela 10ª vez, ele fala isso várias vezes ao longo da vida dele, e se essa coincidência não pode ser fortuita. Então ele toma essa coincidência como ponto de partida, e é por isso que ele vai conseguir construir uma teoria da gravitação a partir de uma teoria que conecta medidas feitas em referenciais acelerados um em relação ao outro. Veja a aceleração que apareceu na segunda lei de Newton, referenciais acelerados, gravitação, a interação gravitacional, essas duas coisas vão estar conectadas.